E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Chego aqui no gráfico, olho o gráfico, começo a analisar o que pode acontecer no gráfico e aí eu vejo algumas situações estas que podem levar o quê? A uma vitória ou uma derrota. Então eu fiz uma entrada aqui, o gráfico muito volátil, muita movimentação. Isso faz o que? Nos tira um pouco da região exata. Por quê? Porque ele fica fazendo pullback nele mesmo, movimentações nele mesmo. Então isso nos atrapalha. Não que a gente não saiba ver o que está acontecendo no gráfico, mas tudo pode acontecer, porque as negociações estão demonstrando para nós uma briga muito forte, talvez com pouco movimento, pouco fluxo, porque tem muito pavio, e isso ó, faz o que? Faz isso, tá vendo? Onde parece que é uma força de baixa, começa a entrar uma força de alta, onde a força de alta parece que entra uma força de baixa do nada, e isso tem a ver com essa volatilidade, com esse spread do mercado também, e acaba nos atrapalhando nessa análise. Porém, análise perfeita. Quando eu chego aqui, o que eu vi aqui? Se eu assim puder elencar, quando eu vi a máxima do fundo, eu vi onde ele poderia chegar. E aí eu vi regiões, tá? Regiões onde ele parou, regiões onde houve briga, regiões onde houve possível correções. E eu vim fazendo o que? Simplesmente acompanhando a sua movimentação. Então quando ele chegou aqui, ele me deu um ensejo que eu pudesse entrar vendido. Porém, você percebeu que o próprio movimento do gráfico, por estar muito rápido, essa demonstração de volatilidade, spread, tudo misturado junto, acaba fazendo o quê? Atrapalhando, né? Porque ó, eu entrei à venda, o máximo dos minutos eu fiquei perdendo, ele veio até aqui em cima, para chegar nessa correção, o pessoal entender que o preço estava muito alto, que o mercado estava ofertando e começar a jogar o preço para baixo de novo. Aí você fala assim, mas o mercado está ofertando, está no final da oferta. É uma entrada arriscada, por quê? Porque a oferta compreende aqui em cima e aqui embaixo compreende demanda. Aí você fala assim, pô Cadu, se aqui é demanda, por que você não comprou então? Você ofertou, você vendeu. Justamente porque eu ainda imaginei que ele poderia continuar o movimento para continuar vendendo nessa região. Entrada arriscada? Sim, arriscada. Aí, por exemplo, se eu tomo um loss aqui, eu sei o porquê que eu tomei um loss. Porque foi uma entrada arriscada no momento que o mercado já está em uma região de demanda e eu insisti em fazer uma oferta. Mas deu certo, deu bom, minha análise foi dentro daquilo que eu queria como correção ou continuidade do movimento, no caso, foi perfeito, porém arriscado. E é isso que muda o trade de vocês, pessoal. É questão do risco-retorno. Vocês entenderam? É a questão do risco-retorno. O que é um risco para você? O que é um retorno para você? Então é isso que nos faz movimentações de risco-retorno. Estou dando uma olhada aqui na região, ver o que o gráfico pode fazer, já entendi. Então essa movimentação de risco-retorno que o gráfico pode trazer para nós é o que nos diferencia em relação a sermos consistentes ou não. É o que nos diferencia. Por exemplo, aqui ó, a minha ideia é fazer uma venda. Eu fiz. Eu não esperava que ele fosse dar esse salto para cima aqui, como ela deu. Mas está dentro da programação, tá dentro do que eu imaginei que o gráfico poderia fazer, porque ele está aqui ó, preso nessa região. Eu não posso ir contra uma tendência dessa. Não posso. Eu tenho sempre a favor. Olha isso aqui. Olha esse volume de queda.
Olha a quantidade de vendedores na região. Olha isso. Como eu vou contra um pessoal desse aí? Aí você fala assim para mim, professor, mas você não está numa região de demanda? Região de demanda não tem que ser comprado? Por que então você vendeu? Porque olha a força que impera nessa região aqui. Você acha que essa força aqui é compra ou é venda? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você acha que do nada pode acontecer de erguer um candle assim? Pode acontecer, justamente porque o mercado ele está nessa volatilidade que a vela fica assim, né? Ela fica assim, ó, desse jeito, parece que ela está tomando choque, Pode acontecer de abrir um candle desse? Pode. Mas olha a força que ele tem que desprender, olha a quantidade de compradores que tem que desprender nessa demanda para fazer o preço se encaixar nesse retorno de ativo. Então, eu prefiro acreditar muito mais na força atuante da tendência de que o preço continua sendo vendido mesmo estando próximo à região. Existem situações que eu posso pensar dessa forma agora. Existem situações? Não. Existem situações que eu tenho que fazer o quê? Exatamente, eu tenho que ir de acordo com o que diz o gráfico. O que diz o gráfico? Vamos lá. Para você entender o que eu estou querendo dizer aqui. Existem regiões no gráfico, não é? Existem regiões aqui e regiões aqui. Então o gráfico faz o movimento dele, ele está num fundo, o gráfico está no fundo, busca um topo, faz uma correçãozinha, vem no fundo, busca um topo e parou por aqui o preço. O preço está aqui nessa região. Então o preço está aqui. Quando você toca com os seus olhos, você já sabe, ó, o gráfico está ofertando e aqui o gráfico está com demanda. Você já sabe que a região de demanda é uma região de compra. Você sabe que a região de oferta é uma região de venda. Todo mundo sabe isso, né? Deixa eu mudar a cor aqui, que não é essa cor, não. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que essa região aqui é de demanda e essa região é de oferta. É claro, né, pessoal? Lembrando que eu estou vendo um contexto de movimentação aqui no passado. Deixa eu pôr branco para vocês não se confundirem. Então eu estou vendo um contexto que está acontecendo aqui no passado para entender que o gráfico está ofertando e demandando. Então, se o gráfico ele permanece se movimentando nessa região, eu sei que se ele está numa demanda, ele está sendo sobrevendido, então ele tem que ser comprado. Assim como quando eu vejo que o gráfico está nessa região de oferta, eu vejo que ele está sobrecomprado, ele tem que ser o que então? Sobrevendido. É assim que funciona a dinâmica do mercado. Porém, quando falamos em opções binárias, falamos em pequenas correções, em pequenos movimentos de pips. Se o preço chega até uma situação como essa, numa queda dessa, e ele toca essa região, como é que eu posso pensar que num minuto, em uma movimentação de um minuto, ele pode já fazer uma correção? Desde que, se nessa região, o preço ao chegar aqui, ele realmente me mostra o quê? Depois de uma relação de preço e fluxo, ele me mostra que ele tem realmente desejo de fazer uma correção profunda. Aí sim, eu posso pensar no quê? Eu posso pensar em fazer o quê? Uma compra na região. Mas enquanto o gráfico não me mostrar
que ele fez a correção, a desaceleração da questão chamada oferta e começou uma demanda, eu não posso pensar em compra. Eu tenho que manter aquilo que o gráfico me mostra. E o gráfico me mostra o quê? O gráfico me mostra venda. Você conseguiu compreender? Por isso que muitos de vocês, quando chegam ali na região, apanham. Por quê? Porque nós estamos falando de opções binárias. Por isso que a visão é Forex, e a ação é binária. Você tem que pensar nos movimentos sincronizados com confluências de ações aqui para binárias, porque a binárias nós dependemos de uma pequena movimentação. E essa pequena movimentação engloba entender quando está ofertando, quando está demandando, porém, existem as forças que se concentram no suporte e resistência, existem forças que se concentram nessas regiões, e o gatilho de entrada que você pode utilizar como técnica para conseguir entrar comprado ou entrar vendido nessa região, independe apenas dessa região. Vai depender muito do que está acontecendo aqui no passado. Por isso que uma das regras do Price Action, por exemplo, que se você gosta do Price Action, é dizer assim que o futuro espelha o passado. É uma das regras quando você vai estudar Price Action. Por mais que o movimento esteja aqui numa região de demanda, você só vai realmente demandar se o que acontece aqui no passado do gráfico mostrar para você que realmente ali é uma região de demanda, a região demonstrar junto com a tendência a confluência do fluxo na região que realmente você pode entrar comprado. Porque aí sim o futuro espelha o passado. Aí você fala assim, Cadu, mas isso é muito complicado para minha cabeça. Pode parecer complicado ao primeiro momento. A partir do momento que você começa a entender o gráfico, você começa a entender a movimentação do gráfico e você consegue entender como que funcionam opções binárias dentro desse mundo de trading, desse mundo gigantesco que é você operar e os mercados que existem, você começa a entender um pouco isso. Por isso tem pessoas que entram aqui, por exemplo, a pessoa veio do fórum, vem do índice e fala, eu vou brincar com isso. O pensamento é esse, como se fosse uma coisa assim simples. Aí a pessoa chega aqui e apanha mesmo. Por quê? Porque ela só tem aquela visão Forex, só tem aquela visão do índice, só tem aquela visão de mercados de longos movimentos e esquece que aqui nós trabalhamos pequenos movimentos, pequenas correções, pequenas situações. Então, quando eu olho o gráfico aqui, ó, ele me mostra essa relação onde eu posso sim entrar vendido aqui. Mas existem situações nessa movimentação que eu posso assim entender plausível de fazer entradas dessa forma. E é isso que você não entende. Quando você fala assim, ó, eu não sou consistente, eu não consigo entender, eu estudo e não saio do lugar, porque você está com uma visão coloquial, de uma visão que não se encaixa no ativo, naquilo que você trabalha com o ativo. Tem muita gente que fala assim, Cadu, o treinamento aí que você tem, ele serve para Forex, ele serve para índice, ele serve para cripto. E eu digo sim, inclusive nós vamos ter umas atualizações aí muito interessantes a respeito disso. Aí você fala assim, mas será mesmo? Sim, gente, porque a análise gráfica ela é uma só. Ela é análise gráfica, a análise do gráfico, ela é universal. Porém, a observação e ação, ela é pessoal.
Então é como se eu dissesse assim para você, ó, isso aqui eu vejo de forma geral, isso aqui eu vejo de forma pessoal no ativo. Então, se eu estou observando Forex, a minha observação vai ser diferente da observação do índice. A minha observação e ação vai ser diferente da cripto, assim como a minha observação e ação vai ser diferente da onde? Vai ser diferente das binárias. Vai ser diferente das binárias. Mas o gráfico, a análise do gráfico é a mesma? A análise gráfica sim. Se você um dia realmente aprendeu o que é análise gráfica, porque tem gente que entra no treinamento e fala às vezes assim, nossa professor, eu nunca tinha visto isso na vida. Ó, eu vou dizer para você, com todo respeito a todo mundo que ensina e a você estudante, só teve um aluno até hoje, que fez um curso de índice e falou para mim assim que no índice a visão desse professor que deu aula para ele do índice era a mesma visão da análise gráfica que eu ensino aqui no treinamento. Só teve um aluno. Um. E olha que eu tenho bastante aluno, hein? Só um aluno disse isso. A maioria, 99,9% dos alunos que chegam aqui, eles nunca viram isso. Então eles não sabem realmente o que é uma análise do gráfico. A partir do momento que você entende a análise do gráfico, você faz a observação e toma ação em relação àquele gráfico. Levando isso em consideração, você faz o desfecho da sua análise para negociar qualquer ativo. E isso você tem que ter o quê? Um conhecimento do que você está fazendo. Então, por exemplo, olha nossos alunos aqui, ó. Bom dia, professor. 1 a 1. Entrei errado, mas quando percebi, salvei a operação. Um Hunter, mesmo errado, ainda sai positivo. Estudando o primeiro módulo do curso. Eu recomendo a vocês que acompanhem o professor Cadu no YouTube, que venham para o treinamento fechado. Você não vai se arrepender. Olha que interessante, ele está no 1 a 1, mas ele defendeu a posição dele e ainda saiu positivo. Você entendeu o que é conhecimento? Isso é conhecimento, gente. Isso é conhecimento. E ele ainda convida vocês, né? Olha isso aqui, esse aluno. Já comecei a entender a movimentação. Apenas 2 semanas de treinamento no módulo 5, estou a fundo. Olha só, olha essa sequência linda aqui. Olha isso, um erro só. O que é isso? São pessoas normais, como eu e você, que estão progredindo nos estudos. Bom dia, Cadu. 15 dias de treinamento Hunter. Sei que tenho muito que estudar e aprender ainda, mas a visão do mercado já está ficando bem melhor. Dá uma olhada. 6 entradas, um empate e uma derrota, né? Altamente positivo, altamente positivo. Isso, gente, o que acontece? É a pessoa colocar em prática a técnica. Olha isso aqui, ó. Boa tarde, professor. Olha só, boa tarde, professor dos professores. Fiz uma entrada agora, à tarde, no mini índice, no rompimento de 100%, ó. Fiz isso aí, show, positivo no índice. Aluno aqui do treinamento fechado com ênfase em binárias. Mas por que eu falo ênfase em binárias? Porque o treinamento aqui é um só. O treinamento aqui de análise gráfica, eu te ensino a analisar o gráfico. Eu te ensino a aprender a como entender o gráfico. E a ênfase é em cima das opções binárias. Aí eu vou fazer um desfecho de todos os setores do gráfico para você realmente entender a hora que tem que apertar o botão. Agora, isso tudo funciona para qualquer mercado. Basta você observar o ativo que você está trabalhando no outro mercado e fazer a sua tomada de ação e desenvolver a sua tomada de ação. Perfeito! Não precisa mais que isso para ser uma pessoa consistente, para ser uma pessoa vitoriosa nesses mercados. Saber observar as melhores oportunidades nas regiões de suporte e resistência. Quando você sabe observar as melhores oportunidades nas regiões de suporte e resistência, você vai aprender a operar essas regiões, você vai aprender a operar o ativo com maestria,
você vai aprender a como operar suporte e resistência, você vai aprender como utilizar o melhor gatilho de entrada para as questões das binárias, independente do seu grau de instrução no mercado até os dias de hoje. Por exemplo, eu fiz essas duas entradas aqui para mostrar para vocês que é possível, assim como vocês viram, você viu os alunos. Eu prefiro muito mais trazer aqui informação, aplicação e estudo do que ficar dando entrada que nem louco aqui. Isso não vai levar a nada, tá bom? Eu também não quero adiantar ou ficar falando aqui e só fazer com que a aula se prolongue. Então, faça o seguinte: observe as regiões, observe as melhores oportunidades de entrada nas regiões de suporte e resistência. Se você observar se você observar nas regiões as melhores oportunidades de entrada, você vai ser altamente lucrativo. Mas para isso você tem que ter conhecimento gráfico, você tem que estudar, você tem que se aplicar. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Não é como um sonho que você acorda falando uma outra língua. Não, não. Precisa dedicação. Sabe por que muita gente não consegue avançar nesse mercado? Apanha, entrega o dinheiro para a corretora? Porque tem preguiça de estudar. Não quer saber de estudar, não quer sair do lugar. Aí não consegue mesmo. Aí fala que pode ser o professor, pode ser a turma do YouTube. Tem gente que estuda no YouTube só e fala assim, a turma do YouTube não ensina nada. Não ensina mesmo, tem muita gente que nem sabe o que está fazendo. Aqui o canal já é totalmente diferenciado, porque aqui realmente você recebe a informação, você recebe a ponta do iceberg para entender como que funciona esse mercado. Mas se você não sentar o bumbum na cadeira e você não olhar para o espelho e você se desafiar, você desafiar você mesmo, você não sai do lugar. Então, gente, tá terminando o ano de 2021, começa com o pé direito, começa aprendendo, começa estudando, para que 2022 seja totalmente diferente. Se você já teve um 2021 só de derrotas, só de entregar dinheiro para a corretora, muda isso aí, só depende de você estudar e aplicar isso na sua vida, tá bom? Qualquer coisa, se precisar de uma informação, é só entrar lá no meu Instagram, @CaduRinaldi, mandar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, pode mandar tranquilamente. Peço que você deixe aí o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva. Compartilhe o vídeo, tá? E se você tem o interesse de aprender e se aprofundar, realmente aprender como isso funciona, é só entrar aí no treinamento, o link está na descrição. Está numa super promoção. Está numa super promoção que você não encontra em lugar nenhum. Tá? Breve o preço voltará ao normal. E eu te vejo na próxima aula. Te vejo no próximo trade. Te vejo no próximo vídeo. Fui.